Alvorada, lá no morro, que beleza. Olha só, gente, tudo bem? Sou o Sérgio Cunha, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Alvorada. Esse aqui é um projeto muito bacana, um projeto que tem como objetivo a gente discutir as questões relacionadas à escola pública, como que a escola pública vive atualmente, quais são os problemas, quais são questões que podem fazer com que essa experiência avance no estado de São Paulo, falar das dificuldades, de como está a situação das professoras, dos professores, dos estudantes, da comunidade escolar como um todo. Hoje a gente está aqui com a presença de duas figuras ilustres. Tenho um grande carinho e amizade por essas duas figuras que estão aqui. O Mauro Caseri vai falar um pouquinho da sua trajetória aqui para a gente. Atualmente está como ouvidor da Polícia Militar. Acho que é uma tarefa de um grande desafio. E o professor Josafá. Tenho aqui um grande prazer de recebê-lo aqui no nosso podcast Alvorada. Então, é isso. Mauro, fala um pouquinho aqui para a gente da sua trajetória, meu amigo, por favor. Então, antes de eu falar da minha trajetória, só para esclarecer para os nossos ouvintes, eu sou ouvidor das polícias do Estado de São Paulo. Então, é da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica. Muito bom. Tá? Muito bom. E dos servidores civis da Secretaria de Segurança Pública. Sim. Tá? Que é essa que é toda a composição da Segurança Pública. Tá? Da minha trajetória, eu milito na área da infância desde muito cedo. Eu colaborei na construção do Estado da Criança e Adolescente. Eu sou um ativista de direitos humanos muito antes de ter essa nomenclatura, né? Fazia defesa dos direitos da criança e adolescente. De formação sou advogado, atuei na defesa do interesse dos professores durante muitos anos. Atuei em várias subsedes, numa delas onde eu conheci vocês, Itaquera e São Miguel. A gente te conhece um pouquinho, um tempinho já, viu? Amizade essa que eu tenho nutrido e mantido desde então. Né? Conheço um pouco da luta de vocês, da história de vocês. E aí, há 2 anos atrás, por uma solicitação de alguns companheiros, eu fui atuar como chefe de gabinete da ouvidoria das polícias. Posteriormente, eu fiz parte de uma lista tríplice, explicar para vocês um pouco como é que é escolhido o ouvidor. Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana elege uma lista tríplice, são 11 conselheiros, e dessa lista tríplice é encaminhada para o governador para que ele escolha um dos 3. No meu caso específico, eu faço parte dessa lista, entro nessa lista tríplice porque o ex-ouvidor manifesta interesse em ser candidato a deputado estadual, e aí entendeu-se que não era possível ser candidato a deputado estadual e concorrer à recondução do cargo de ouvidor, porque teria que abandonar a ouvidoria de 6 a 8 meses antes do final do mandato. Isso poderia colocar a ouvidoria e o próprio conselho numa situação bastante delicada, e por essa razão eu me inscrevi. Bacana. Sob o argumento de que eu daria continuidade ao trabalho e tal. As coisas não foram tão tranquilas, num dado momento deu algum problema, mas problemas esses que, ao meu ver, já foram superados. E, por fim, eu fui escolhido pelo governador para ser o ouvidor. Não tenho nenhuma relação com a gestão do governador Tarcísio. A gente conseguiu desenvolver um trabalho. E hoje estou ouvidor. Você tem quantos anos, Mauro? Tenho quantos 65 anos de idade. É casado, tem filhos? Sou casado com a Lísia, advogada também. Tenho 2 filhos, o Leonardo e o Vitor. O Vitor é engenheiro, formado pela Unesp. O Leonardo já fez fisioterapia, abandonou no último ano. E agora está se formando veterinário. Veterinário. E o Vitor acha o que dessa sua tarefa nesse momento? Então, há uns dias atrás, especificamente no dia 13, foi feita a posse do ouvidor. E meus filhos estiveram presentes, e um colega nosso, que é o Fábio Mafra, perguntou para o meu filho: Vitor, o que você acha desse cargo aí que seu pai está assumindo? O Vitor falou: olha, ele passou a vida inteira procurando problema. Agora não precisa mais procurar, os problemas todos vão chegar nele, ele vai ter que resolver.
Mas ele está satisfeito, ele falou, tá, ele é meio louco, ele gosta disso, eu acho que ele está contente com essa indicação. E, de fato, estou contente mesmo, eu tenho uma expectativa de passar desse período de ouvidor, de encerrar minha carreira profissional, essa é a minha expectativa. E eu acho que estar na ouvidoria, ela é a possibilidade de um espaço que fecha um ciclo muito grande da minha vida, desde quando eu começo, lá aos 23 anos. E abre outro. Trabalhando. E aí fecha, abre um ciclo de um pouco mais de descansar, de curtir um pouco mais a vida, ter uma expectativa de morar no litoral, em especial no litoral norte. Então é Tem isso. um amigo que quer morar em Ubatuba de todo jeito, né, Josafá? Eu acho que ele vai estar presente aqui nesse podcast. Eu acho que esse teu amigo está certo, viu? Tá bom, eu acho Mauro. que esse amigo está certo. Mas é isso. E agradecer o convite. Eu acho que todo espaço é um espaço importante para a gente falar da ouvidoria. Eu tenho dito que eu... Tem muita pergunta, viu? Sem problema. No final da minha gestão, eu espero que a ouvidoria seja reconhecida e vista muito mais do que o ouvidor. Eu acho que não dá para personalizar. Eu acho que é uma instituição muito mais forte do que qualquer ouvidor. Eu acho que a minha passagem por lá ela tem o objetivo de dar luz na ouvidoria e de que a população reconheça, saiba o que é, utilize. Obrigado, Mauro. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço. Além de um grande profissional, que sempre foi, é um grande amigo, a gente tem aí uma grande estima por ti. Muito obrigado. Josafá Ren. Quem que é Josafá? Fala pra gente um pouquinho. Rapaz, difícil, hein? Eu vinha me dirigindo para cá. Pode abaixar o microfone um pouquinho, se você tava... não tiver muita vontade. Não, eu estou à vontade. Eu estava me dirigindo aqui para a Zona Oeste, porque assim, eu sou filho de imigrantes nordestinos, e na verdade, não vou me estender muito porque é uma história muito complexa, mas na verdade eu tenho 2 nascimentos, né? E um é aqui nessa região aqui, na região onde hoje é a Rua Margarida, Zona Oeste de São Paulo, né? E o Josafá é esse menino, né? Pai pedreiro, mãe que complementava a renda com costura, né? E muito cedo saí para a rua. Né? Talvez a atividade aqui vai se desenvolver mais, mas talvez o ponto de encontro entre eu e o Mauro seja essa coisa mesmo, né? De estar muito na rua, muito para fora, né? E esse menino, muito curioso e tal, foi se constituindo, sempre olhando para o mundo de maneira assim, muito curiosa e percebendo que aquelas pessoas que normalmente o mundo não gosta muito, elas podem ser muito interessantes, né? Vocês imaginam quem viveu num cortiço, com mais de 40 famílias, com 2 banheiros para atender todo mundo? Eita. Morando gente com conflito com a lei, vivendo nesse fio da navalha, né? E ao mesmo tempo uma família muito amorosa e querendo que a gente pudesse ter uma condição de vida boa. O que é que eles chamam de vida boa, né? Poder estudar, comer 3 vezes por dia, ter uma roupinha asseada, né? Então o Josafá é esse menino, né? Com mais ou menos 7 anos eu vou para a Zona Leste. De maneira objetiva nós vamos viver um pouco melhor, morar um pouco melhor, mas longe do centro, né? Tudo muito distante, mas uma vida muito feliz. Ainda peguei coisas que as pessoas acham que só em filmes, em textos líricos, né? Mas ainda peguei fruta no pé, peguei pedaço de córrego que ainda tinha peixinho, né? E o Josafá continua sendo menino ainda hoje? Rapaz, né? Tem uma música do Edinardo que ela fala assim, né? Pavão misterioso, né? Me guarda moleque de eterno brincar. Eu luto a minha vida inteira para não matar o Josafá de 5, 6 anos, né? Curioso, amoroso, corajoso, né? Não é fácil, né? Mas é isso, o Josafá, que constitui tudo que eu sou. Desde de um brincante, né? Porque eu jogo bola até na rua, então sou um brincante, jogo bola até hoje. Escolhi o magistério como profissão por estar perto das crianças, por estar perto dos meninos. Estou perto de aposentar, né? Na rede estadual, acho que é a primeira vez que eu estou falando isso num espaço tão importante. Estou aí a coisa de dias, mas como o Mauro não vou poder me dar o luxo de ir para o litoral norte. Ah, sim. Porque na outra rede... É uma boa ideia, Mauro. Na outra rede eu ainda tenho aí um período importante de trabalho, né? Para cumprir, né? Tenho 55 anos, né? Sou companheiro, namorado da dona Andréa. E seus filhos? Tenho uma filha, a Isabela, professora, recém-formada, né? Já está trabalhando, 21 anos. Tenho o Yuri, que por as coincidências da vida
está escolhendo o mesmo ofício do Mauro, né? Quer ser advogado. É um moleque muito bacana, né? Eu tenho nos meus filhos e na minha esposa, na Andréa, os meus melhores amigos. Yuri foi em homenagem ao astronauta russo? Ou não? Eu até gosto do Yuri astronauta por causa da música do Chico César, né? Que ele faz a brincadeira com o nadador. Yuri Gagarin, né? Mas o Chico César faz a brincadeira com o Yuri Gagarin e com o Yuri, que era nadador, né? Que eu acho que é Popov, né? E, na verdade, é que Yuri é corruptela de Jorge, né? É Jorge numa variante. Eu gosto muito de Jorge, né? Sou devoto de São Jorge, sou filho de Ogum. Mas, na verdade, sem a dona Andréa não ia acontecer nada, porque ela gostou do nome. Porque se dependesse das minhas opiniões, possivelmente ela escolheria outro nome, que ela tem muito poder sobre as minhas decisões e muita força sobre mim. Tá certo. Legal, legal. Muito bacana essa trajetória. Mauro, fala um pouquinho pra gente. Você é um ativista dos direitos humanos e ouvidor da polícia militar, das polícias, como você já colocou aqui no início. Quais são os principais desafios dessa tarefa? Eu acho que o principal desafio para nós, ativistas de direitos humanos, é discutir uma segurança pública de fato cidadã. Eu tenho dito reiteradamente de que segurança pública é algo para ser discutido por todos nós. Segurança pública não é uma coisa para ser discutida por quem opera a segurança pública. A educação é discutida por todos nós, a saúde é discutida por todos nós, a moradia é discutida por todos nós. Por que segurança pública é discutida por uma parcela da sociedade, uma minoria? Então, segurança pública é para ser discutida por todos nós. Outra coisa que eu também percebo é que a redemocratização que ocorreu no país, ela avançou em várias instituições. Eu não vejo isso nas polícias. As polícias não incorporaram avanços que aconteceram no Ministério Público, aconteceram no Poder Judiciário, aconteceram na saúde, aconteceram na educação. Para vocês terem uma ideia, o corregedor do Ministério Público, para que todos entendam, ele é fruto de uma lista tríplice, que é o procurador que vai ter a responsabilidade de ser o corregedor dos procuradores, né? No caso da Polícia Militar, o corregedor é indicado pelo secretário. Da Polícia Civil, a mesma coisa, indicado pelo secretário. Isso, ao meu ver, prejudica e tira independência. Porque o secretário ele pode indicar como pode remover. Então, ele não tem um mandato, ele não tem estabilidade de segurança após o mandato, ele volta para a carreira dele de delegado, ele volta para a carreira dele de coronel. Então, isso tudo deveria ser oxigenado. Além disso, e que eu acho que eu tenho dito também bastante, segurança pública é uma discussão bastante profunda, não é algo que você consiga discutir superficialmente, você tem que aprofundar muito. Mas tem coisas que nós vamos discutir. Por exemplo, o uso das câmeras corporais. É indiscutível que as câmeras corporais reduz morte. Reduz morte. A letalidade. Letalidade. Mas reduz para todos os lados. Se você pegar as pesquisas, elas mostram que durante o uso das câmeras corporais com gravação ininterrupta, menos policiais morreram. Menos abordados morreram. Então, esse avanço tem que acontecer. A outra coisa que eu defendo é o uso progressivo da força. É inaceitável que numa sociedade em 2025 o único instrumento que um policial tenha é o revólver, que é letal. O revólver mata. Né? Como é que ele faz a abordagem? Então, o ideal seria, e existe já soluções para isso. Ele tem a tonfa que nós chamávamos de cacetete lá atrás. Ele tem o spray de pimenta, ele tem o taser e a quarta força é o revólver. Então, se ele puder utilizar e ter preparo para utilizar todas essas, eu tenho certeza que um número muito menor de letalidade por parte dos policiais. Né? Você vê que os índices de homicídios eles caem, mas a letalidade policial sobe. Sim. Eu queria te perguntar uma coisa, para colocar um pouquinho de pimenta nessa conversa, nessa prosa. Sobre essa questão dos direitos humanos, né? Infelizmente, todas as vezes que eu ouço alguém ligado
infelizmente, eu posso ter ouvido em algum momento o contrário, mas boa parte das vezes que eu ouvi alguém falando, algum policial falando sobre direitos humanos, ele fala que direitos humanos é para defender bandido, né? Aí eu te pergunto, depois eu vou querer saber um pouco dessa reflexão, a partir das reflexões que o Josafá tem acumulado, como gerar numa corporação como a polícia, tanto a civil como a militar, né, uma formação mais consistente em relação à questão dos direitos humanos? Como deixar claro para as pessoas que o direito humano ele é para as pessoas que tenham cometido algum delito, algum crime, mas é também para o próprio policial? Como que a gente consegue chegar nessa equação, na sua opinião? Então, eu volto para a afirmação que eu fiz anterior. Os avanços no que diz respeito ao processo democrático não entraram para dentro das corporações. Isso é necessário se discutir. É estranho falar isso para você, mas é real. A maior carga de direitos humanos na formação dos policiais está em São Paulo. Os policiais que vão para as escolas, a academia de polícia, tem uma carga de direitos humanos muito maior do que outros estados. Então, o problema não está na formação exclusivamente. Tem uma coisa que precisa ser discutida, pensada e entendida. O que acontece quando ele sai da escola e vai praticar o policiamento ostensivo? Tem um outro dado que nós precisamos discutir e não dá para fazer isso de maneira superficial. O policial que atua no policiamento ostensivo é o mesmo cidadão que veio da periferia. Tá certo? E, regra geral, ele aborda na periferia o sobrinho, o filho daquele que foi seu amigo de infância. Então, tem alguma coisa que nós precisamos discutir e pensar muito, o que acontece com esse sujeito, com essa pessoa, melhor dizendo, depois de que ele sai da escola e vai fazer policiamento. É necessário que a gente pare, analise e se aprofunde nisso. Eu vou dar alguns dados para você que eu acho que deve ser um caminho para a gente andar. O salário do policial militar no estado de São Paulo é o 22º do país. Tá certo? O maior estado, o estado mais rico da federação, paga o 22º salário. Isso tem que ser discutido. O policial mora em Bauru, trabalha em Santos. Isso precisa ser repensado. Tá certo? O índice de suicídio é altíssimo. Não tem profissão no país onde o trabalhador se suicide tanto quanto o policial. Isso tudo nós vamos parar, pensar, analisar, refletir de maneira muito séria e poder entender isso. É inaceitável que um policial ganhe R$4.000 por mês no estado de São Paulo ou em qualquer estado. Eu sei que não é a solução, mas nós estabelecemos um piso nacional de salário para o professor. Sim. A gente sabe que é pouco. Ninguém aqui está defendendo que é o ideal. Mas nós temos que ter um piso nacional para o salário do policial militar. E um piso que justifique. Por exemplo, Brasília, o policial militar sai da academia ganhando R$7.000 por mês. Mas o professor também em Brasília ganha mais do que ganha em São Paulo. Por que Brasília consegue pagar? Não, porque Brasília tem um aporte do dinheiro do governo federal, mas outros estados pagam um melhor salário. Se não me engano, o Maranhão me parece que tem um salário mais interessante do que tem em São Paulo para o professor. E a gente tem que discutir isso, porque o que acontece com o policial, e eu acho que isso é um dado que vocês vão perceber, vocês que são professores vão perceber com muita tranquilidade. O policial trabalha 12 horas por 36. Nas 36 horas que ele trabalha, o que ele faz? Bico. Ou ele aproxima o bico da hora que ele saiu do serviço dele, ou ele aproxima o bico da hora que ele vai entrar. Portanto, essas 36 horas, que seriam as horas necessárias para que ele fizesse a sua recomposição, tivesse tranquilidade para atuar, ele usa ela para fazer bico. E, pasme, tem bico oficial. Sim. Tem a DG e tem a delegada. Sim. Ou seja, é o Estado propiciando uma condição para esse policial que não é a Precária, correta. né?
Precária. Então, por que eu não pago o melhor salário para que esse policial possa Se dedicar. ao seu trabalho nas 12 horas, exclusivamente? O policial que mora em Bauru e trabalha em Santos, por exemplo. Mas isso é recorrente, essa distância, por exemplo? Bastante recorrente. Por quê? Porque em razão daquilo que o Estado oferece, você tem uma menor procura, uma menor inscrição por parte se não me engano, do pessoal da capital e o seu entorno. Você tem muitos jovens que se inscrevem distante da capital. E a capital onde você tem o maior número de policiais. É onde sobra a vaga, no caso. Tá. E aí o que acaba acontecendo? Ele vem para cá, ele se desloca. Ele só tem condição de visitar a sua família a cada 15 dias. Só que se no dia de ele sair de folga para visitar a família tiver qualquer intercorrência, ele não sai, ele permanece. Ele fica quartelado. Ou então ele fica aqui, mas não pode sair porque ele não está de folga. Aí já não são mais 15 dias, são 20 dias, 25 dias. Se ele tem... Que relação familiar é essa? Onde ele fica 20 dias sem ver os filhos, sem ver a esposa. Então, isso não é saudável. Sim, não, sem dúvida nenhuma. Está relacionado à discussão inicial. Deixa eu perguntar para o Josafá ainda dentro desse aspecto dos direitos humanos, Josafá. O policial militar, o Mauro deixou isso bem nítido aqui nessa reflexão, obviamente que a gente acumula e sabe disso, mas ele não vive numa ilha. Ele é fruto, ele é reflexo de uma sociedade, né? Obviamente. E eu pergunto, né? Dentro dessa perspectiva de que os policiais, muitos deles, não podemos generalizar, né, Mauro, de forma nenhuma, mas é muito comum a gente ouvir esse tipo de comentário que direitos humanos são direitos para bandidos, né? Aí eu te pergunto, como é que estão os direitos humanos, a reflexão sobre direitos humanos na escola pública hoje? Você trabalha na escola do Estado e você trabalha como diretor na prefeitura. Como é que você vê essa reflexão hoje, junto com as nossas crianças? Primeiro que essa ideia, né, que ela é fortemente repetida, se a gente pegar o tempo que eu era garoto, 12, 13, 14 anos, variantes do bandido bom é bandido morto, direito humano para os manos, tudo entre aspas, né, esses jargões, eles já eram profundamente repetidos, né? Então tem, na minha opinião, uma herança que, na minha opinião, tem relação com o escravagismo, que foi uma das formas de organização da sociedade brasileira, que ela incorporou de tal forma que é o que eu chamo de estrutural. Então, na minha opinião, o processo de desqualificar a compreensão do conceito de direitos humanos como direito de todos e todas é porque o nosso país nunca foi um país para todos e todas. Então, você precisa de uma margem para você violentar, maltratar, vilipendiar, e logo, qualquer coisa que é para todos não pode ser para essa massa. Então, na minha opinião, é inverso o jogo que é feito. E é óbvio que a sociedade, né, a escola, ela é a sociedade em miniatura, é um protótipo. Então, ela incorpora. Ela tem setores que tratam melhor dessa discussão e tem setores que, dentro do senso comum, replica essa forma. Inclusive, alguns colegas, professores, também entrando nessa onda conservadora dessa discussão e abrindo mão até dos seus direitos, enquanto trabalhador, enquanto profissional docente, enquanto alguém que tem que desenvolver na escola um pensamento mais sofisticado. Não sofisticado no sentido elitista, sofisticado no sentido de preservar o que é humano, preservar o que é belo, preservar o que é progressivo, porque isso é um dos papéis da escola, né? Mas é uma frase, assim, você está dizendo então que esse debate está no interior da escola e não está de uma maneira tão simples também, mais ou menos isso você está colocando. Agora, como entender a gente, como humanistas que somos, como que pode, Josafá, um ser humano ser contra os direitos humanos? Essa parada foi meio que proposital. Como é que pode isso? É porque são mais perversos, né, e sutis os esquemas de dominação. Parece que eu vou fugir do assunto, mas eu não vou fugir. Por exemplo, eu sou professor de educação física. Se você perguntar para as pessoas da minha faixa etária e um pouquinho mais velhos, qual é a lembrança que eles têm de uma aula de educação física, ela vai estar fortemente enganchada em castigos físicos, por exemplo. Isso não é tão antigo.
E olha só, a primeira escola de educação física no Brasil é da Polícia Militar. Fazendo um gancho com o Mauro aqui para depois a gente discutir. Então, uma instituição que iria atuar educacionalmente já formava os seus professores. Eu fiquei muito interessado quando ele falou da carga de direitos humanos que tem no currículo da polícia, mas botando para o meu tema aqui para entrelaçar com ele. Nós tínhamos um modelo de educação física que não era para entrar na escola, olha que loucura. E aí quem pega a geração, por exemplo, que fez escola pública na minha época, era comum você ter, por exemplo, educação física fora do horário, Sim. educação física separada de meninos e meninas. E isso tudo é herança, basicamente, de um modelo de formação Militar. da escola de educação física militar. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a história da República no Brasil, nós vamos... E aí o Serginho pode nadar de braçada, que ele é professor de história, historiador. Nós temos a história do Brasil fortemente, inclusive no momento atual, fortemente enganchado com a relação com as forças militares do país e com um modelo de governança que é para poucos, não é para muitos, né? Portanto, eu colocaria a discussão dos direitos humanos um pouco nessa baila que a gente tentou ilustrar aqui, não? E os meninos e as meninas em liberdade assistida? Como é que trata isso na escola? Que eu sei que é uma polêmica. Na sua opinião. Eu tive uma experiência muito positiva, Mauro, Serginho e as pessoas que nos assistem, mas enquanto diretor de escola, porque parece que você tem uma condição maior de problematizar o projeto político-pedagógico e, portanto, chegar em mais gente, enquanto uma liderança que está nesse lugar do diretor da escola. Tive experiências que eu posso chamar de positivas, mas com estudantes que não eram da nossa escola e eles vinham numa situação de encaminhamento do conselho tutelar e do juiz para estar no ambiente escolar. Então, alguns cuidados que a gente tomava, por exemplo, era descaracterizar a ideia do programa de liberdade assistida, na época acho que era PSC o nome, pois o Mauro até me ajuda. Era um jovem que estava ali. E a gente trabalhava numa perspectiva de formação em serviço. Inclusive até espaços que a sociedade considera menos interessantes de atuar, por exemplo, na merenda, eventualmente na limpeza, até porque eram serviços de limpeza que eu fazia junto, até para desmistificar essa ideia de que era um serviço menor, a gente obteve alguns bons resultados do jovem. O que eu chamo de bons resultados do ponto de vista do educador? O jovem concluir o programa sem se evadir, e o jovem poder ter um retorno para os setores que faziam o acompanhamento dele, considerado que foi progressiva a participação dele. Não obstante, como professor, eu já percebo que é mais complexo. Até porque eu tinha que dividir com os meus colegas se aquele jovem, se aquela jovem estava sendo bem sucedido ou não. E aí eu percebo que é mais complicado, né? Porque os jovens, eles chegam, né? Até acho que o Mauro poderia desenvolver melhor essa parte, pela experiência em outros trabalhos, eles chegam numa mistura de muita submissão, eles chegam das escolas como se estivesse muito humilhado, mas em alguns momentos também rebelião. Então, processo dúbio, né? Eu, como trabalho com educação física, que é um componente que facilita a entrada e o diálogo com os jovens, sempre consegui trabalhar na discussão com eles, né? Sempre a palavra difícil, né? Mas nessa lógica deles poderem ser mais eles, nem tão submisso e nem tão tentando colocar que a experiência de ato infracional fosse algo glamuroso. Eu sempre tentei para discussão objetiva, né? E para isso eu deixei na minha bolsa, ajuda muito um livrinho assim, chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele tem boas ideias de você conversar com o jovem, né? Tem gradação dos equívocos que o jovem comete. Então, não é disso exatamente que você me perguntou, mas existe uma ideia também de que o Estatuto, ele só dá direitos, e na verdade não, ele dá limites também, e ele deixa muito nítido que quando o jovem, no caso a criança não, né, porque o próprio Estatuto já prevê, mas o adolescente, quando ele incorre em alguma falta, ele também pode ser sancionado. O problema é que as pessoas querem sempre, pela tradição autoritária do nosso país, as pessoas não, né? Esse setor que está do lado mais autoritário, mais antipovo, eles querem sempre uma sanção que não é prevista em lugar nenhum. E aí, para quem é cristão, né, tem até a metáfora lá de Jesus e Barrabás. Os caras querem arrebentar. E, de preferência, se você perguntar entre Jesus e Barrabás, as pessoas fazem escolhas, às vezes, muito complicadas, né? Mas eu não vou entrar nessa seara, não, que é muito complexo. Mauro, eu sei que... Mauro, só uma coisa para a gente completar essa reflexão. Você, como ouvidor,
né, tem tido iniciativas no sentido de trabalhar alternativas com as crianças, os jovens em liberdade assistida, junto às escolas? Como é que tem sido? O que nós temos um grupo, a gente vem discutindo já faz algum tempo, com técnicos de medida socioeducativa. Sim. Que são os técnicos que atuam com jovens de liberdade assistida, mas muito mais na perspectiva de colher denúncias que eles levam ao serviço. De que no momento em que eles estão em liberdade assistida, que eles comparecem no serviço, eles sofrem pressão, eles são abordados sistematicamente pela Polícia Militar, é o que eles nos trazem, do território onde moram, e a gente tem trabalhado isso. Num primeiro momento, fortalecido esse jovem para que ele possa efetivamente denunciar, que é difícil, né? Ele chega na escola, já olham para ele como denunciar, de uma maneira complexa, né? denunciar qualquer abuso por parte dos policiais militares. Então, tá. a gente tem trabalhado nesse sentido. Tá? Então, fortalecer esse jovem para que ele possa fazer a denúncia. Mas nós também temos que ter a responsabilidade que esse jovem, caso venha fazer a denúncia, ele continua morando no mesmo território. Então, essa denúncia ela tem que ser feita de tal maneira que proteja esse jovem. Não pode ser uma denúncia onde ele fique exposto. E nós também estamos trabalhando muito com os técnicos de medida socioeducativa, que possam fazer denúncias, e nós estamos chamando de denúncias fulanizadas, ou seja, sem declarar, sem apontar quem são esses jovens que estão fazendo as denúncias, para que a gente possa, a partir de um relatório, sentar com o comando das polícias locais e fazer uma discussão. Olha, tem denúncia de que isso está acontecendo, sem identificar policiais e nem tampouco os jovens, para que, numa conversa com o comando, a gente consiga repensar isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos da Secretaria do Menor, que eram projetos com jovens que tiveram uma história de ato infracional e que depois eles foram incorporados pelo Banespa para ser jovens num projeto do Banespa, foram inúmeros jovens que passaram por isso, e que num dado momento nós entendemos que tinha que criar uma casa para esses jovens, porque alguns jovens tinham tanta questão, tanta dificuldade na relação familiar, numa relação tão difícil, que a melhor forma de você ajudar esse jovem era trazê-lo para uma casa e depois de fortalecido, devolver ele para ver o quanto ele poderia influenciar na reestruturação dessa família e tal. E aí o que acontece? Essa questão da escola. Eu tive uma experiência, eu trabalhei numa escola no Brás. Eu vou trabalhar na FEBEM por conta do tempo que eu trabalhei no Brás. Um dia eu estou trabalhando no Brás à noite, chega uma assistente social, pergunta se eu tenho vaga para a 3ª série, para a 2ª série, para a 5ª série. E tinha uma porção de vaga lá, eu dei vaga para todo mundo. E eu não sabia, eram todos alunos da FEBEM. No dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar, nossa, estava pegando fogo a escola. A diretora, à época, me acusando que eu queria acabar com a escola dela, onde já se viu. E naquela época eu já tinha essa coisa que batia muito forte em mim, da questão do direito. Porque eu fui uma criança com pouco direito. Então eu falei, olha, tá aqui, a vaga não é sua, não é dele. E se vocês reclamarem muito, eu vou meter a boca, porque a vaga é para os meninos e tal. E você conseguia dialogar bem com os meninos? Então, aí o que eu ganhei de presente na concepção dela? Vocês sabem que na escola cada funcionário cuida de uma série, não é assim que é dividido? Isso. Da vida do aluno. Eu passei a cuidar dos alunos da FEBEM. Então, tudo, declaração de escolaridade, acompanhamento das disciplinas, e eram os alunos da FEBEM. Com isso, eu me aproximei muito dos meninos, e uma assistente social que nos visitava quinzenalmente foi que me falou, olha, vai ter um concurso na FEBEM, por que você não presta esse concurso? Que você tem jeito com os meninos e você vai trabalhar lá, você vai gostar. E com isso é que eu fui parar na FEBEM. Só que essa experiência da escola e essa experiência da FEBEM, eu levei para quando eu fui trabalhar na Secretaria do Menor. Nós trabalhava eu e o seu Pedro, que era um senhor que me ensinou muito no que diz respeito à experiência, à tolerância, né? Porque eu era novo naquela época, eu tinha muito menos tolerância do que tenho hoje e tal. E aí o que eu percebo com isso? Quando eu recebo 20 meninos para fazer matrícula, eu vou, a casa funcionava na região de Pirituba, porque o banco era lá, a central do Banespa, que hoje é Santander, era lá. Eu vou e coloco 2 jovens em cada escola. Eu não coloco todos eles na mesma escola. Com isso, eu tinha que visitar a escola toda semana. Sim. Porque tinha sempre um probleminha que toda criança dá. E aí, qual foi o resultado disso, professor? É que, no final de semana, a casa ficava vazia.
Porque esses jovens, eu colocando 2 em cada escola, eles se interagiam de tal maneira com o grupo de alunos da escola que eles deixavam de ser rotulados. Primeiro que essa coisa do que o Josafá falou, da glamorização do ato infracional, isso se perdia. E depois a recepção, ele ia para a casa de um outro jovem, num bailinho, numa festa, ele não era o aluno oriundo da FEBEM, ele se misturava no todo. E com isso, a gente conseguia, no final de semana, não ter jovem na casa. Todo mundo saía, ia passear, cada um tinha um compromisso, porque eles eram convidados. Se eu concentrasse todos eles numa mesma escola, por conta dessa questão que o Josafá falou e do preconceito que se tinha, eles possivelmente não seriam convidados para ir a lugar nenhum. O maior trabalho qual era? Era dialogar com os professores, no sentido que os professores... De convencer. E aí, com todo o respeito, vocês que são professores, não abordassem esses jovens como jovens oriundos de uma situação de ato infracional, e sim como um jovem como qualquer outro. E eu levo essa experiência toda que eu fui acumulando para a vida mesmo. Ajudou em uma série de conflitos com os meus filhos, porque eu comecei a trabalhar com adolescente aos 23, eu fui ter filho aos 30, praticamente. 29. Então, essa experiência ajudou eu lidar com a questão do adolescente, com a reação, da maneira de... Não que eu não tenha problema de relacionamento com os filhos, porque todos nós temos. Tem que administrar, tem conflitos, eles são outras pessoas, com outras experiências. Mas é isso. Agora, na ouvidoria, o trabalho que a gente faz é esse. É isso que eu queria saber. Na ouvidoria, a gente trabalha com esse grupo de técnicos das medidas socioeducativas e com esses jovens socioeducativos. A outra coisa que eu também busquei, o Josafá, inclusive foi a pessoa primeira que eu conversei a respeito, na ouvidoria eu crio um conselho um conselho consultivo, não sou eu que crio, existe na lei, está previsto em lei, eu tenho que indicar 10 pessoas para compor esse conselho. A primeira coisa que me veio na cabeça foi chamar os sindicatos dos professores da Rede Estadual de Ensino, a POSP, para compor esse conselho. Por quê? Porque eu sei dos conflitos que se tem da ronda escolar na atuação com esses jovens. Então, eu quero trazer a POS para a gente poder, nesse conselho, discutir esses conflitos e, a partir desses policiais que trabalham na ronda escolar, que eu avalio que são policiais mais sensíveis para você rediscutir essa questão dos direitos humanos, do direito desse adolescente, tá certo? Da obrigação da escola em relação a essa criança, esse adolescente, eu acho que é um caminho da gente ir começando a trilhar para a gente começar a rediscutir e repensar essa questão, com tudo que o José Sá falou, que é um processo histórico, mas da gente começar a repensar e refletir com eles, porque são pais, são moradores na periferia dessa cidade, e da gente poder discutir essa questão a partir da ronda escolar. E tem ideias para que isso chegue mais na ponta ainda? Então, a gente tem algumas ações que nós estamos refletindo, pensando e organizando. Nós organizamos a ouvidoria em grupos, nós formamos 8 grupos. E um dos grupos discute a questão racial, a intolerância religiosa, a homofobia, tá certo? Porque nós temos que discutir. A nossa proposta é sentar com os coronéis da Polícia Militar e discutir com eles essa capacitação. Discutir com a Polícia Civil no que é que pode ser feito. Usar a plataforma da Polícia Militar e da Polícia Civil com cursos para esses policiais, cursos esses que têm uma jornada mínima, que é para poder ter um retorno e dar esse tipo de formação. São 80 mil policiais militares. Sim. Se nós pensarmos que 10% desses policiais precisam imediatamente de uma formação para que eles mudem seu comportamento na ponta, que seja no atendimento à população, nós estamos falando de 8 mil policiais. De 8 mil homens ou mulheres que atuam na sua atividade diária armado. Então, é urgente que a gente faça alguma coisa no sentido de que eles desenvolvam a sua atividade de maneira a respeitar os direitos humanos, ser uma polícia cidadã. Seu trabalho, essa sua função, esse cargo está previsto para quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E pode dar continuidade depois? Pode haver uma única recondução, depois não reconduz, se não é o meu interesse.
Mas se quiser, tem que entrar numa uma outra lista tríplice, uma gestão depois para disputar de novo. Mas ele pode ser reconduzido, são 2 anos com a perspectiva de recondução. Quem reconduz é o governador. Tá? Eu não trabalho, o meu trabalho não tem como visão a recondução. Eu quero desenvolver um bom trabalho. Se eu for reconduzido, é o governador que vai fazer essa escolha. Eu não trabalho com essa perspectiva. Tem 2 coisas que eu não trabalho, professor. Com a perspectiva de ser reconduzido, não que se eu for, não vou desenvolver, e de ser candidato absolutamente a alguma coisa. Eu não sou candidato a deputado estadual, eu não sou candidato a vereador pós-ouvidoria. Ouvidoria, para mim, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, ela tem que ser maior do que o ouvidor. Portanto, eu não tenho essa expectativa. Não acho ilegítimo, não acho criminoso se alguém a tem. Mas não é a minha perspectiva. A minha perspectiva é terminar os 2 anos ou os 4 anos como ouvidor e fazer o melhor trabalho possível. Tá. E que a ouvidoria seja reconhecida. Se te falar outra informação, nós somos em 15 na ouvidoria, contando com o ouvidor. É um conselho. Não, 15 funcionários. 15 funcionários. É pouco, porque são os mesmos 15 que, quando a ouvidoria foi criada há 30 anos atrás, trabalhavam. Não as mesmas pessoas, mas são os mesmos cargos. A quantidade de denúncia, a quantidade de policial aumentou, a quantidade de conflito aumentou e permanece os 15, o exército de Branca Leone. Então, desculpa, a sua pergunta, eu ia fazer outra pergunta para o Josafá, mas a sua pergunta ela me estimula a fazer uma reflexão importante aqui. Não é uma contradição, isso tudo que você está dizendo para a gente, com um secretário que estimula, Derrite, tudo indica, sugere, né, nas suas ações. O próprio governador já falou coisas que estimulam ações mais duras por parte da Polícia Militar. E você não acha uma contradição isso que você está propondo e com uma outra política sendo operada? Tá. O que o governador fala e o que o secretário fala é de responsabilidade dele. Eu sei qual é o papel da ouvidoria. Se você pedir a minha opinião a respeito da fala do governador e do próprio secretário, eu vou dizer para você que foram falas para tentar ser educado pouco feliz. Né? Acho que não cabe. Eu acho que tem pessoas... Um professor na sala de aula, vocês são professores, tem que refletir muito aquilo que vai falar, porque o resultado da sua fala é atingir um público de 45, 50 crianças que você não sabe efetivamente o resultado. Então, vocês têm que ser muito responsáveis. Vocês não estão falando para um adulto, vocês estão falando para crianças e jovens. Então, a consequência, ela pode estimular uma coisa que não seria o desejo de vocês. O governador e o secretário, muito mais. Então, a fala do Derrite em relação à morte, ela é equivocada. Por quê? Não é o ouvidor, não é os direitos humanos, é a lei. Todo e qualquer policial que se envolver numa morte, numa midípio que a gente chama, ele tem que ser afastado para a preservação da sua sanidade, para se avaliar de como é que ele está. É o Estado de Direito. Então, não é uma punição. E não pode ser assim entendida. É um direito daquela pessoa que tirou a vida de um cidadão, seja ele alguém que tenha cometido um delito ou não, e não é essa discussão, tá certo? Alguém que pode ter, inclusive, atentado contra a vida desse policial, mas ele tira a vida de um semelhante. E toda vez, imagino eu que alguém que tire a vida do semelhante, se você não tratar, se não cuidar dessa pessoa, ela corre o risco de relativizar isso. Isso é muito preocupante. Então, o afastamento é um afastamento que prevê uma análise dessa pessoa que cometeu, que se envolveu com essa situação. E não uma punição. Sim. Se for uma punição, é porque foi apurado e ele deve ser punido. É outra coisa. Tá. Agora, quando o secretário vai e se manifesta de maneira contrária a todo e qualquer afastamento, que está previsto em lei, inclusive, eu acho que não é um bom caminho. Quando o governador fala que pode procurar a Liga da Justiça, pode isso, não é uma boa fala. Os dois foram contra as câmeras, agora estão tendo que recuar já faz algum tempo. Né? Então, eu acho que tem um problema das câmeras que eles alegam, que é o custo de armazenamento da imagem. Eu acho que o custo do armazenamento da imagem tem que fazer versus vida.
Não é uma aritmética meramente financeira. Eu acho que não. Entendeu? Então, quando eu falo assim, mas eu gasto tantos milhões para isso, eu acho que tem que ter um outro coeficiente aí para encontrar qual é o reflexo que se tem no trabalho que eles realizam. Qual é o custo. Mas mesmo assim, eu acho que houve intervenção dos ministros, né? No sentido de formular algumas exigências. E me parece, eu não conheço a fundo, mas que eles apresentaram uma alternativa que seria a gravação, não de maneira ininterrupta, mas uma gravação que seria acionada remotamente. Então, não depende do policial fazer o acionamento. Sim. Eu preciso me aprofundar, preciso ter conhecimento. Nós já solicitamos ao coronel, ao comandante-geral da PM, para evitar de eu citar o nome e errar, que nos encaminhem, ou que nos permita fazer o curso das câmeras para que a gente possa ter ideia do que é e como é que funciona. Tá. A grosso modo é assim, ó, o policial recebeu a ocorrência, o Copom aciona as câmeras dos 2 policiais que estão na viatura, as viaturas que forem em apoio àquela ocorrência, num determinado raio, que se aproxima daquela câmera que está acionada, também acionam. É uma coisa interessante. E isso faz com que você reduza o tempo de armazenamento. Tá. Se isso, de fato, está e vai acontecer, eu acho que a gente precisa refletir, inclusive, da exigência que faríamos. Por que eu quero câmera ininterrupta? Porque eu acho que é só assim a garantia. Se você me apresenta uma solução técnica para isso, nós temos que avaliar o quanto isso vai, de fato, atender a minha expectativa. Sim. Qual é a minha expectativa? É que toda e qualquer ocorrência tenha as gravações. Tá. Josafá, assim, esse bate-papo tá gostoso e, assim, interessante ele, porque ele traz uma reflexão que tem um percentual que não foi colocado aqui pelo Mauro, mas tem um percentual razoável, né, em meio aos policiais, no sentido de como lidar com a sociedade, né? Precisa rever a maneira de lidar com a sociedade, né? Na sua opinião, como que, por exemplo, o projeto da Escola Cívico-Militar impactaria nas escolas? O que você acha do impacto de tal medida no nosso meio estudantil, nas escolas públicas? Eu gosto muito da observação que o professor aposentado da Universidade de São Paulo, Vitor Paro, faz, né? É mais do que a contradição, é o paradoxo. A instituição militar, ela tem uma outra natureza, ela tem um outro conceito, ela tem um outro objetivo. Eu recorro à minha fala inicial para dizer do projeto de nação que foi gestado no país, que é um projeto fortemente ligado a um autoritarismo, à exclusão do diferente, sobretudo quando eu falo do diferente, as classes populares, que somos maioria, mas que a classe dominante tenta chamar de minoria. Então, eu nem discuto, né, pode parecer aqui sectarismo da minha parte, a ideia de escola cívico-militar. Porque o que a escola precisa é tudo o contrário do que tem num projeto de escola cívico-militar. Então, mas para esvaziar essa reflexão de que os militares eles têm uma outra perspectiva na sua formação, eles estão alegando o seguinte, que não é uma escola militar, é uma escola cívico-militar. O que você diz sobre isso? Primeiro que essa dualidade desses 2 termos mostra o absurdo que eu já chamei a atenção na frase anterior do paradoxo. Nós precisamos de uma escola que não precisa nem nominar, que é a escola pública. Nos dizeres do professor Darcy Ribeiro, é a grande usina de democracia. Porque ali é o protótipo da sociedade e aonde as decisões vão ser tomadas à luz dos conflitos que surgem. Porque é assim que é a vida social. Não tem manual. Que você tem um conflito lá e você olha, você volta atrás para você ler o manual. A escola pública, ela é a vida, sendo gestada ali num espaço menor, com aquelas contradições, daquele ser que está em desenvolvimento. Então, não tem ordem unida na educação pública. Não tem sanção. Não tem reprimenda. É óbvio que se aquela coletividade imaginar que para algumas situações deve-se ter alguns combinados que pode ter até caráter de sanção, é outra discussão, né? Então, na minha opinião, Serginho, esse truque semântico de que a escola é cívico-militar é só... É um truque semântico.
É semântico, né? Se a gente tivesse um espaço mais descontraído, dizia que é o caô. É um caôzão dessa elite. Estão metendo louco. Estão metendo louco, é caô, estão metendo louco e outras variantes de retomar um projeto que ele é antipovo, ele é anticientífico e ele é uma... Como é que eu posso chamar aqui? Ele é uma excrescência, inclusive, filosófica. Porque a escola é o contrário. A escola é o lugar do experimento, é o lugar da diferença, é o lugar do vir a ser, é o lugar do criar, é o lugar do original. E me parece que uma experiência, ainda que tenha esse truquezinho do cívico, mas uma experiência militar, com todo respeito às experiências militares, eu acho que cabe uma sociedade o espaço para essa forma de manifestação, que tem, inclusive, uma lógica. Eu, inclusive, não sou secretário, já tentei estudar muito sobre a tradição militar no Brasil. Fica até triste, porque tudo que eu leio de tradição militar no país é muito tempo contra o nosso próprio povo. O tempo de existência das instituições militares é muito tempo contra o nosso povo e pouco tempo de experiências solidárias, de experiências corajosas, que deveriam, que inclusive inundam todos os hinos e cânticos, né? Dá a impressão que ali são grandes figuras e, observando a história do Brasil, não é o que eu vejo. Então eu olho com muita preocupação para uma ideia de uma disseminação, de uma presença no ambiente escolar, no projeto de educação nacional desses aparatos. Não me parece que eles podem propor a gestação de uma sociedade que precisa avançar nos nossos desafios. E, normalmente, qual é a ideia, né? É porque vai na superfície. Quem não quer uma escola organizada? Mas qual tipo de organização? Quem não quer uma escola que as pessoas se respeitem? Mas, na minha opinião, o que está nas bulas desses remédios chamados escolas cívico-militares é uma enganação, porque a população não tem acesso. Quando você diz que tem que chegar na base da população, eu concordo com você que precisa chegar, mas não nos enganemos. Tem uma base da população que está fortemente vinculada a projetos autoritários, nas suas casas, nos seus grupos comunitários. Então, não é um debate simples também, né? Eu tenho uma opinião que apesar de ser contrário a esse modelo de projeto de educação, ele tem lastro hoje na sociedade. Lastro baseado numa parcela social que acha que, como eu disse no início, que aquilo que não cabe no que eles consideram a medida é só eliminar. Sim. E não precisa eliminar na vida social, eles vão querer eliminar antes, inclusive na escola. Como disse o Mauro no início, nós, no processo de redemocratização, eliminamos várias excrescências do nosso modelo. A escola que expulsava. Jubilava, né? O Mauro é um pouco mais velho do que eu. Está falando do jubilar. Eu peguei a expulsão, que é posterior. Eu fiz vestibulinho. Eu também. A escola do vestibulinho. Então, nós temos vários exemplos de procedimentos que eram procedimentos para exclusão. E eles continuam em curso. Quando a sociedade está mais conservadora, como agora, eles podem apresentar de maneira mais nítida. Queremos uma escola cívico-militar. Possivelmente, os gestores devem ser pessoas ligadas, na ideia deles, aos aparatos de segurança, e os professores, aqueles que, quando forem feito ali a entrevista, com certeza devem ser pessoas que estabeleçam, por exemplo, uma ideia de educação muito diferente da que eu tenho apresentado aqui, por exemplo. Eu acho que jamais seria, não gostaria também, né, defendo concurso público, títulos e tempo, mas eu dificilmente acho que seria aprovado o Serginho e Mauro nessa essa escola pesquisa. Você não vai poder. Eu, por exemplo, não poderia ter o cabelo comprido numa escola como essa. Os estudantes que gostam de um piercing ou de tingir o cabelo também não poderiam. Como é que seria isso? É uma escola para excluir, fundamentalmente, né? Trabalhar com uma ideia de um ser puro, de um ser especial, algo que outros projetos totalitários... Não combina com essa diversidade que a gente tem. Não combina, e a gente não pode esquecer que esses projetos já foram tentados no mundo. Foram derrotados, mas deixaram o seu lastro e agora retornam com força muito grande. Então, professor Sérgio, eu não sou... Mas tem uma pergunta sobre isso. Eu não conheço, como conhece o Josafá, mas eu fui aluno de uma escola que você tinha que usar uniforme. Sim. E uniforme que seus pais tinham que comprar. Pais esses que eram operários, ou operária, como era a minha mãe. Sim. Que tinha 2 filhos que não conseguia comprar uniforme para 2. E a ausência do uniforme não te permitia entrar na escola. Eu vivi essa época também. Depois, eu acho que veio um deputado
chamado Paulo Frateschi, salvo engano, Sim. que aprovou o avental, que substituiu o uniforme. Então, quem estudava à noite, porque era um absurdo, eu estudava à noite, eu tinha que ir para casa trocar de roupa, porque eu trabalhava, para entrar na escola. Aí inventou o avental, que era uma forma de eu poder pôr o avental e entrar na escola, mas tinha que ter o distintivo da escola. É o que eu falei lá atrás. A escola, ainda acho que falta muito, mas ela democratizou muito. Ela não só democratizou, como eu sei que boa parte dos professores resistiram, mas hoje a escola fornece o uniforme para a criança, o que iguala, não tem mais aquela possibilidade de uma criança bem vestida, outra mal vestida, e isso gerar algum conflito. Então, a escola democratizou. Falta muito? Falta muito. Tá certo? Eu sempre me incomodei com uma pessoa dar nota para 45. Eu acho que tinha que ser um outro modelo, onde a avaliação deveria passar por um outro corte. Certo. Uma avaliação mais coletiva, levar em consideração uma série de aspectos, né? Por exemplo, você pega um aluno que sai do -10. Ele atinge o 9. O Joãozinho atinge o 9. O Pedrinho saiu de 2. Ele atinge o 7. O Pedrinho, porque atingiu o 7, passou. O Joãozinho, que atingiu 9. Porque ele saiu em -10, ele vai ser reprovado. Eu acho que isso a gente precisa repensar, não sei como é que está a escola. Mas eu acho que era levar em consideração todo o contexto social dessa criança. Tá certo? Para você avaliar essa criança. Mas eu acho que nós estamos avançando para esse tipo de análise. Acho que vocês que chegaram mais jovens, que invadiram no sentido de ocupar as escolas na periferia, começaram a discutir, trouxeram suas experiências enquanto moleque dessa mesma periferia, porque vocês dão aula onde vocês nasceram, onde vocês cresceram, vocês se identificam muito. Isso avançou. E aí nós voltamos. Nós temos locais, instituições, no estado de São Paulo, em todos os estados, que não avançaram na mesma proporção. Isso gera essa coisa de que alguém fala que é escola cívico-militar. Por que isso tem reflexo na sociedade? Porque trabalha o pai e a mãe no imaginário de que aquela escola vai ser toda organizada, que o filho dela vai entrar tal hora e vai sair tal hora, e que ela vai poder trabalhar, isso que é o pior. Ela vai poder trabalhar sem ter a preocupação se vai ter uma paralisação ou não, porque naquela escola não paralisa. Na escola cívico-militar não tem paralisação, não tem reivindicação. Por exemplo. Porque o militar não reivindica. O coronel fala, o tenente acolhe, o tenente fala, o sargento acolhe, o sargento fala, o cabo acolhe, o cabo fala, o soldado acolhe. Então, não tem reivindicação. E isso traz, sei lá, para os pais essa certeza. A outra coisa que eu acho que nós também temos que discutir na nossa sociedade é essa questão da agressão física. Por que o adolescente aceita, de certa maneira, ser agredido numa abordagem? Porque quando criança ele foi agredido. Quando jovem ele foi agredido. É a cultura do bater. A cultura do bater. E ele foi relativizando isso. Então, se é algo que eu administro lá e... Entendeu? Eu acho que também tem mudado muito. Na escola, não é... Na minha época, o professor ainda atacava apagador e giz. Na época de vocês, eu tenho certeza que isso não acontece mais. Mas na minha época ainda acontecia. E era aceitável. Você chegava em casa com um galo na cabeça, que foi? O professor tacou... porque você fez alguma coisa errada. Sim. É inaceito. Você fala, pô, fiz errado, mas eu mereço um apagador? Na testa? Mereço uma conversa, uma repressão. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem... É isso. Eu acho que a escola é um parâmetro bastante interessante, porque ela teve que mudar muito na marra, porque a sociedade pressionava muito. Vocês chegaram e que não era o perfil. Quem é que era professor na escola? Era um perfil, era uma casta. Vocês chegando, né? Vocês dão aula lá mesmo no território que vocês cresceram, vocês trouxeram outra vida para a escola. Sim. E na marra democratizou. Isso não acontece em outras instituições. Tá. Gente, infelizmente, aí o bate-papo está muito legal. A gente está chegando aí nos pontos finais da nossa reflexão. Aí eu vou deixar aqui uma pergunta que é para a gente resgatar alguns afetos aqui. Josafá, fala pra gente aí de um aluno ou uma aluna que mais marcou na sua trajetória enquanto educador. Fala um pouquinho aí pra gente. Rapaz,
eu não quero que pareça arrogante, né? Eu tenho a quantidade de Nem estudantes... justo com ninguém, nem justo com eu tenho ninguém, quantidade- mas... Eu tenho a quantidade de estudantes que eu seria injusto, então vou fazer algo diferente. Eu vou falar de uma pessoa que foi a pessoa com a qual eu tive informação de quem era o Mauro, né? Que é o João Carlos, que é assessor do coletivo APOS na Escola na Luta, que eu acho que eu posso chamar em alguma medida de aluno, né? Sem parecer arrogante. O João sempre esteve próximo lá da PUESP, né, como jovem, ali acompanhando as coisas, e uma época ele foi atuar como educador num projeto que o Mauro organizava. E às vezes ele trazia as polêmicas lá dos encontros e dividia comigo, né? E ele era sempre muito respeitoso com relação ao Mauro. E você falou daquele jovem que tinha facilidade de chegar em você, me ocorreu o João, né? Quando o João assistisse, até legal. Quero ver que o João possa dizer o que ele pensa disso. E aí sempre apresentava condutas muito interessantes do Mauro, aí perguntava o que eu achava e tal, mas não imaginava, o Mauro era um personagem. Quando nós, numa disputa sindical local em São Miguel, ganhamos o sindicato, né? Ganhamos para dirigir aquele processo, nós fomos surpreendidos com a saída de vários profissionais, inclusive o advogado. E aí eu entro em contato com um companheiro, inclusive de corrente diferente, mas que tinha um trânsito lá no jurídico da PUESP, era responsável pelo setor, e eu pergunto como é que estavam os escritórios, como é que estavam as pessoas. E aí ele me diz do escritório que o Mauro era o responsável. E aí quando eu ligo para o Mauro, primeiro eu ligo para o João, né, que nessa época o João já estava, não era mais professor de movimento social, já estava próximo da gente na PUESP. Eu falo, eu tenho uma indicação aqui do advogado, eu estou achando que é aquele rapaz que você falava. O João falou, será que é? E tal. E nós marcamos uma reunião lá na Praça da República, no prédio da PUESP. O nome dele era? Desse advogado? Mauro Caseri. Ah, esse mesmo? Esse mesmo aqui. E dali em diante, e aí ele colocou alguma série de condições para atuar com a gente, para mostrar exatamente de onde ele vinha, quais eram as concepções, qual a concepção que ele apresentava dentro das disputas gerais da política, porque a política no campo progressista, acho que em todos os campos, né, ela é muito multifacetada. Então eu falei, Mauro, é o seguinte, eu quero um bom advogado para esse grupo de professores e professoras aqui em São Miguel e Itaim. E dali em diante fui percebendo que algumas condutas que o João representava verbalizada, elas se confirmaram no cotidiano, né? Então, não vou estender por aqui, que isso aqui é um espaço que eu acho que é mais público, né? Mas já falei para o Mauro em espaços mais privados, né? Do quão especial é para mim ter encontrado com o Mauro em minha vida, e hoje ele está numa condição que supera o Mauro figura pública, né? Então eu queria, na figura do João, do Mauro e do Serginho, né, homenagear todos os estudantes com os quais eu tive contato, e cada um que achar que está representado nessa minha fala, pega esse pedacinho para você. Porque é muito estudante, viu, Serginho? Agora que eu estou para aposentar, eu encontro coordenadora em escola que eu supervisiono, então é um negócio assim, dá uma tristezinha pequena, porque mostra que essa aventura chamada vida, ela tem mais para trás do que para frente, mas é muito emocionante, né? Que eu percebo que aquele menino de 6 anos que tinha esse encantamento pela vida, essa coisa para fora, essa coisa da rua, né? Que as pessoas das matrizes africanas vão entender bem o que eu falo, esse lugar sagrado que é a rua, que é o para fora. Esse coração fica muito aquecido quando eu lembro disso, né? Minha mãezinha não está mais entre nós, mas aí eu digo assim, Dona Zélia, tem valido a pena. Quanta delicadeza, Josafá. Obrigado mesmo aí por esse depoimento, belíssimo. Mauro, resume pra gente aqui um professor, uma professora que marcou a tua vida. Eu vou... Por favor. Os professores que marcaram a minha vida, eles não foram meus professores no aspecto formal, né? Eu não tenho essa lembrança, até porque eu faço parte de uma escola que eu não era a prioridade. Eu sou filho de uma operária, aluno da Caixa, então não tenho aquele professor que, foi uma referência para mim, porque eu não... Nem a primeira? O primeiro? Eu lembro do nome dela. Só. Né? Já é um bom começo. Já é um bom começo. Mas assim, não foi uma referência, porque eu sentia uma distinção, para ser bastante franco, no tratamento. Mas eu queria falar para você de outros professores que marcaram a minha vida. Então diga. Mas marcaram assim, eu fui criado pela mãe, sem o pai, então eu morria de medo de, quando eu ter filho, o que fazer. Era uma preocupação muito grande. Vou ter filho, eu não tenho referência.
eu não sei o que eu faço, o que eu falo, né? E aí eu tive os filhos e os criei, e aí, para minha surpresa, eu não vou citar nome, mas 3, 4 pessoas, eu não vou citar nome porque ele está muito próximo, me procuraram meio que numa condição de pai, meu irmão. Para um cara que não tinha a menor possibilidade, morria de medo de ser pai, alguém te procura e fala assim, você, em dados momentos da minha vida, serviu como meu pai. Para mim foi muito grandioso isso, entendeu? E assim, eu tive a felicidade de várias pessoas falarem isso para mim. Então eu acho que a ausência me fez aprender muito. A falta me deu a referência do que eu deveria fazer para ser um bom pai. E eu acho que eu consegui tanto que pessoas alheias da minha relação familiar falaram isso. Eu tive assim, várias experiências, mas uma experiência que me marcou bastante, e aqui eu vou falar o nome, porque ele é muito meu amigo e eu não vou causar nenhum constrangimento. Dia 13 de janeiro eu faço 65 anos. 13 de janeiro? 13 de janeiro. Eu faço no dia 12. Eu sei disso. Só que eu fiz 50. A gente não sabe, a gente tem certeza das coisas, né, professor? E aí eu recebo um recado logo cedo, falando, me parabenizando, parará. Você é um puta amigo, e parará. E você serviu em alguns momentos como se meu pai fosse. Ainda falei pro cara, mas você fez eu chorar logo cedo, né? Porque é foda. Então, isso para mim... E por incrível que pareça, essas pessoas são professores. Eu não sei se por um acaso ou porque a nossa vida, de alguma maneira, ela foi se cruzando. Então, eu tenho um respeito muito grande por essa categoria, seja porque trabalhei com ela durante muitos anos e aprendi a respeitar e a participar da luta de vocês, e seja porque aquilo que vocês representaram na vida de muitos, né? Então, eu não tenho um professor assim, mas já que você me perguntou, eu lembrei o nome da professora do primeiro ano. Foi? Dona Terezinha. Essa parece que não causou muita distinção. As demais, elas causaram muita distinção. Por conta disso, eu não sei se você lembra disso, você não é da época do aluno da Caixa, né? Então, eu recebia... Eu queria só falar um pouquinho essa experiência é muito interessante, porque eu já até contei isso no outro podcast. Mas assim, a gente está num processo, está aqui terminando o nosso bate-papo, mas eu quando completei 7 anos, a minha mãe, com o jeito dela, me levou para a escola pública. Foi botar o menino para estudar. Só que foi passando o tempo, não tinha vaga, e eu entrei no meio do ano. Quando eu cheguei na escola, olha só, quando eu cheguei na escola, a escola, não tem problema falar o nome, Escola Humberto Dantas, em Guaianazes, tinha a fila daqueles que eram inteligentes e tinha a fila daqueles que eram burrinhos. Olha só como... E eu, obviamente, por chegar no meio do ano, fui colocado na fila dos burrinhos. E eu fiz todo o esforço que vocês podem imaginar para que eu conseguisse aprender a ler e escrever naquele meio ano. Mas não consegui. Porque eu perdi aquilo que... Né, aquele primeiro semestre era fundamental, né? Para que a gente tivesse informações ali, para que a gente conseguisse... Eu sei que no ano seguinte eu fui para a escola 25 de janeiro, que é a escola UMF, ali também no bairro de Guaianazes. Aí eu cheguei lá, eu encontrei 2 coisas que para mim foi inesquecível. Primeiro, uma pessoa que, com todo o jeito dela, pegava na minha mão, me ensinava, olha, tenta fazer assim, assado, né? E me acolheu. O nome dela era a professora Conceição. Quando eu falo, me arrepio, Paulo. Porque a professora Conceição, ela foi uma pessoa que marcou, entre outras pessoas, obviamente, mas ela marcou a minha vida de um jeito, porque ela foi a pessoa que conseguiu juntar afeto com ensinar. Ensinar de uma forma lúdica, de uma forma gostosa de aprender. Cara, eu nunca esqueci dessa mulher. Nunca. E é muito louco, porque eu sempre a encontro no Facebook, por exemplo. Eu curto as mensagens dela, ela está curtindo a vida de montão. E algum tempo atrás, alguns anos, eu a vi, eu estava na radial, parei no semáforo, na hora que eu olho para o lado, quem que estava? Professora Conceição no outro carro. Na hora eu comecei a chorar copiosamente. E aí, se ela estiver ouvindo a gente nesse podcast, eu queria deixar essa homenagem à professora Conceição, uma das pessoas da minha vida,
Queria dividir isso com vocês, com o nosso público. E obrigado, gente. Obrigado mesmo pelos depoimentos. Obrigado por tanta delicadeza. Obrigado pelo esse cuidado, né, que vocês trazem para a reflexão. Isso é muito legal. Eu espero que as pessoas gostem desse episódio. Com certeza vão gostar, porque temos um público bem afetuoso. E deixar bem, mais uma vez, registrado aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, Alvorada Podcast, se inscreva. Se você achou bacana o que a gente falou aqui, por favor, curta, né? Passe, compartilhe com outras pessoas, porque isso é muito importante. Tá bom? Gente, um abraço para vocês. Brigadão. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza.